Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de leitura do livro da África do Sul do desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Então, vem comigo! E aí, leitores, como é que vocês estão? Então, finalmente eu consegui terminar de ler o livro O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer. Esse livro é da África do Sul, é o livro do mês de junho, do mês passado, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Mas, gente, esse livro deu muito trabalho para terminar de ler. Eu vou contar para vocês o porquê. Porque a verdade é que eu não curti muito a leitura desse livro, sabe? Eu vou explicar direitinho o porquê. Na verdade, quando eu comecei a ler o livro, eu gostei muito do livro até a página 150, tá? Vou contar um pouquinho da história para vocês verem o porquê que a parte da história que eu gostei. Esse livro se passa na África do Sul após 1994, que foi o ano que acabou a apartheid na África do Sul, que era a segregação entre brancos e negros na África do Sul. Essa época de segregação se chamou apartheid. E aí houveram muitos movimentos, né, das pessoas, dos cidadãos lá para poder acabar com essa segregação. Muitas pessoas lutaram, foi um movimento muito às vezes que precisavam de força e tudo mais, mas às vezes violento, para acabar com o apartheid. E as pessoas que lutaram, né, contra esse regime, essa segregação, são chamados de, né, eles foram chamados das pessoas que foram à luta, né, literalmente à luta. E aí a história do livro, ela é depois que o apartheid acabou e conta a história de um casal, do Steve e da Jabu, e como que foi a vida deles após o término do apartheid, porque eles eram um casal interracial. A Jabu é negra e o Steve é branco. E durante o apartheid eles não podiam se casar, era proibido por lei um branco se casar com um negro, ou um negro se casar com um branco, né? Depende aí do ponto de vista, mas era proibido. Então eles se conheceram porque a Jabu, ela foi mandada para Suazilândia, que é um país da África que eu descobri durante a leitura desse livro, pelo pai para poder estudar. E o Steve era uma das pessoas brancas que apoiava a causa da luta contra o apartheid. Então eles acabaram se conhecendo num campos, eles meio que montavam acampamentos dessas pessoas que iam lutar contra o apartheid. Eles faziam uns acampamentos para poder se reunir, para poder compartilhar informações, e era uma luta mesmo estruturada. As pessoas que faziam parte, né, dessa luta contra o apartheid, eles eram realmente unidos, era um grupo conciso e eles iam para as ruas, e algumas pessoas às vezes usavam arma, então era uma coisa bem organizada. E o Steve e a Jabu se conheceram porque eles faziam parte desse grupo, dessa luta contra o apartheid, contra a segregação. E aí eles se casaram, mas eles moravam escondidos durante muito tempo, né? Eles moravam juntos, tiveram uma filhinha, mas logo em 94 acabou o apartheid, então eles não precisavam mais se esconder, não precisava mais ser uma coisa ilegal o casamento deles, né? Então eles moravam juntos e aí o livro começa a contar a história deles e, em paralelo, como que a sociedade ali da África do Sul começou a viver depois do apartheid, né? Os negros que já tinham uma condição, os negros acabaram conseguindo ter uma condição melhor de vida, comprar casa no subúrbio, não ficar em bairros segregados. Então, assim, melhorou significativamente o que os negros podiam ou não fazer. Mas, na verdade, foi só o começo, certo? Num primeiro momento, eles tiveram essa sensação de que, nossa, a gente tem a liberdade. Mas não quer dizer que só porque o apartheid acabou, que o preconceito acabou, né? Ainda tem que haver uma mudança ali de mentalidade. Mandela, né, se tornou o primeiro presidente da África do Sul depois do apartheid ou durante o apartheid. Ele teve um envolvimento muito grande na luta, né, contra o apartheid, contra a segregação. Então, assim, o começo do livro é muito bacana. Só que, assim, a autora, ela começa a narrar os fatos históricos ali, as coisas que estão acontecendo
sócio e politicamente ali no país pela boca dos personagens. Então, o Steve, a Jabu e os amigos dele falam sobre esse assunto o tempo todo. Então, o tempo todo eles estão ali reclamando de alguma coisa política, sabe? Ah, porque isso aconteceu e daí depois houve isso. Eles reclamam também muito do sistema educacional, que foi um paralelo que eu consegui fazer com o Brasil também, né? O Steve, ele larga o emprego dele, que ele tinha de químico numa empresa, e ele acaba virando professor universitário, e ele nota que os alunos, que a partir daquele momento, né, depois do apartheid, as universidades passam a aceitar alunos negros, mas ele nota que, tipo assim, a educação de base que os negros tinham não era o suficiente, então eles chegavam ali na faculdade praticamente semi-analfabetos, e os professores da faculdade tinham que se virar com aqueles alunos que tinham uma diferença de preparação, de estudo básico muito grande para os alunos brancos. Então era uma diferença muito grande. E aí o Steve, né, nas falas dele, começa a questionar a educação de base, que a educação de base não era o suficiente, não era boa o suficiente, não preparava os alunos para entrar na universidade, e fazendo um paralelo aqui com a nossa realidade, isso acontece muito, né? A educação de base aqui no Brasil, ela é muito aquém do que poderia ser numa realidade melhor, né? E aí eles também começam a conversar sobre os escândalos políticos, porque um dos irmãos, né, que da luta, que eles chamavam um ou outro, quem fazia parte desse grupo que lutava contra a apartheid, eles chamavam de irmãos da luta e tudo mais. Um deles é o Zuma, e ele se candidata à presidência depois de uns anos, né, do fim do apartheid, só que ele é envolvido, ele é todo enfiado na lama, assim, esse Zuma. Ele teve escândalo de estupro, escândalo de preconceito contra a AIDS e também de estuprar pessoas com AIDS, e escândalo de corrupção e tudo mais. E aí o país se divide, pessoas que não acreditam no Zuma e pessoas que acreditam no Zuma, porque como que uma pessoa que lutou tanto, né, contra o apartheid está envolvido nisso. Então algumas pessoas idolatram ele, outras pessoas acreditam nos escândalos de corrupção. Então eles conversam muito sobre isso, tipo assim, do que era a utopia, né, o que eles lutaram para conseguir, e qual é a diferença para a realidade do que eles conseguiram. Porque a verdade é que, tipo assim, não foi um mágico, né? Passou a lei em 94, acabou o apartheid, tudo ficou uma maravilha. Não, o preconceito ainda existia, os negros ainda sofriam muito preconceito, apesar de na lei eles serem protegidos, né? A gente conhece a história do preconceito, do racismo até hoje, infelizmente isso acontece, né? Você não pode discriminar uma pessoa pela raça dela, mas infelizmente existem pessoas preconceituosas até hoje. Então imagina na África do Sul, naquele momento que eles viveram muitos anos com aquela separação, e não foi uma transição fácil. E os próprios políticos que lutaram para a apartheid acabar, quando eles assumiram o poder subiu a cabeça, né? Já viram esse filme, né? O poder sobe a cabeça quando a pessoa tem o poder, né? Então eles começam a questionar tudo isso. Então essa parte, a parte histórica do livro é muito bacana, é muito legal, aprendi muita coisa. Só que esse livro é um romance histórico. E pra mim, na minha opinião, a autora não soube fazer a parte do romance, a ficção dela aqui, né? Tipo assim, a história do casal, a história do filho, a história dos amigos, não foi bem escrita, gente. Eu senti que a autora não trabalha descrição. Quando ela vai descrever alguma rua, algum lugar, ela fala assim, e o fulano passou na rua X. Mas eu nunca tive nessa rua X, eu não sei como que essa rua X é. Entendeu? Cadê a descrição? Ele passou pela rua X num dia ensolarado, a rua estava lotada, tinha muita gente lá, ele se sentiu incomodado, desconfortável. Não tem essa descrição. É tipo assim, o fulano tá no lugar tal. Tipo, que lugar tal é esse? Como que é esse lugar? Então, assim, eu senti falta de descrição. Eu senti falta também de diferenciar as vozes dos personagens, porque ficou muito na cara de que tudo que os personagens falavam era opinião da autora.
tudo o que os personagens falam você consegue escutar a mesma voz, independente dos personagens, e é como se fosse a autora escrevendo ali as reclamações ou as coisas que ela não concorda, sabe? Então eu achei assim que se ela não tivesse feito um romance histórico, se ela só tivesse feito um livro sobre fatos históricos, o livro ia ser melhor. E a verdade, gente, é que eu achei chatinho, muito arrastado esse livro. Porque a parte os personagens não eram personagens bacanas, entende? A parte histórica era muito interessante, mas a parte fictícia deixou muito a desejar, eu não curti, sabe? E assim, tem umas passagens muito esquisitas e desnecessárias aqui. Por exemplo, o Steve foi numa conferência da faculdade na Inglaterra, né? Ele foi participar de uma conferência. E aí, chegando lá, ele acaba conhecendo a moça que era a encarregada de receber os convidados da conferência. Ele tem um caso com ela. Ok, tipo assim, a autora colocar, né, o Steve, um homem branco, casado com uma negra. Eu acho que ela quis dizer que, tipo assim, por mais que o Steve amasse a Jabu, ele ainda era branco e ele ainda tinha um resquício de preconceito, porque a mulher com quem ele traiu, a Jabu, era loira, de olho azul, era uma inglesa. Mas ela colocou detalhes ali super desnecessários. Ela foi, tipo, 50 tons de cinza no livro, do nada. Não cabe nessa história aqui, que tá falando de racismo, sabe, coisas tão importantes, sistema educacional, corrupção e tal, do nada, tipo, 50 tons de cinza. Eu não quero saber os detalhes. Eu acho que cabia sim, se ela queria botar ali, né, o Steve com um caso, ela podia falar, daí eles saíram juntos e o Steve acabou, tipo assim, fazendo aquilo e tudo mais, e deixasse entender que ele fez aquilo que, por mais que ele fosse a favor de acabar com o preconceito, ele ainda era um homem branco, que teve essa vontade de estar com uma mulher branca. Mas eu não preciso dos detalhes sórdidos, eu não preciso saber do que exatamente eles fizeram. Cenas, tipo assim, para maiores de 18 anos. Super desnecessário. Sério, gente. Quando chegou nessa parte, eu larguei o livro por uma semana. Eu comecei a odiar o livro. Porque eu achei assim, não cabia na história, não faz sentido. E sem contar, gente, que foi muito mal escrito. A cena do 50 tons de cinza do Steve com a amante foi super mal escrita. Parágrafos que não faziam sentido um parágrafo com o outro. Tipo assim, eles estavam conversando, aí eles foram parar num moinho porque não tinha lugar na casa pra eles ficarem, aí eles ficaram juntos no moinho, aí ela arrumou as coisas, tinham duas camas, ela arrumou as coisas na cama dela, ele arrumou as coisas na cama dele, ele foi no banheiro escovar o dente, e aí houve um salto, e daí eles começaram a se agarrar, e aí ela descreveu tudo, entendeu? Não vou falar sobre isso aqui, mas os parágrafos não faziam sentido um com o outro, foi tipo super mal escrito a cena do Steve com a amante, e assim, super desnecessário, sabe? Um livro que que as cenas de sexo foram muito bem escritas foi o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, mas, gente, naquela história, a cena de sexo e de escrita foi muito bem escrita, porque, gente, Saramago, um dos melhores autores, um dos melhores escritores que existem, sem sombra de dúvida, ele escreveu brilhantemente, e aquela cena no Ensaio sobre a Cegueira fez sentido, porque eles estavam ali trocando comida, meio que escravizando as mulheres que estavam ali dentro daquele lugar, todo nojento e tudo mais. Quem leu o Ensaio sobre a Cegueira sabe do que eu tô falando. E os cegos que tinham armas estavam tirando vantagem das cegas que não tinham como se defender em troca de comida. E foi bem escrito, fez sentido pra aquele livro. Pra esse livro aqui, gente, extremamente desnecessário. E depois, mas no final, tem uma cena assim que do nada ele tá, tipo assim, com a esposa dele, tipo, situação normal, eles estão empacotando as coisas e pum, 50 tons de cinza de novo. Eu, tipo, gente, não faz sentido nessa história. Odiei essas duas cenas, odiei demais. Eu fiquei com ódio do livro e daí depois eu falei assim, não, esse livro é do desafio, eu vou abstrair, eu vou continuar, porque os fatos históricos
valeram a pena. Mas eu acho que, tipo assim, se ela tivesse escrito só a parte histórica e tirado, tipo, a parte dos personagens fictícios, o livro seria 10 mil vezes melhor. Então, assim, não recomendo de verdade esse livro. Eu acho que ele tentou, na verdade, eu vou até comparar com vocês. Ele tentou ser o No Zenith. O No Zenith é um romance histórico político sobre o Vietnã. E o No Zenith começa a história do ponto de vista de um presidente que foi tirado do poder por um ditador e foi isolado num mosteiro. Então ele conta toda a história. Só que, gente, no Zenith é maravilhosamente bem escrito. As descrições, gente, até hoje, se eu fechar os meus olhos, eu consigo imaginar a paisagem do Vietnã. E eu nunca tive no Vietnã. Nunca tive. Eu consigo até hoje, quando eu fecho os meus olhos assim, eu consigo ver o mosteiro que o presidente ficava isolado, porque ele não podia sair de lá, senão o ditador podia matar ele, alguma coisa assim. Ele ficava lá sendo vigiado pelos guardas. Eu consigo fechar os olhos e ver os outros personagens do vilarejo. Então, assim, brilhantemente escrito esse romance histórico-político. Eu consigo lembrar dos fatos históricos e dos fatos do romance em si, né? Os fatos que, na verdade, a ficção e os fatos históricos aqui foram bem integrados, foram concisos e muito bem escritos. Assim, a autora maravilhosa. Agora esse aqui, gente, não recomendo mesmo. Por quê? Outro ponto. Esses livros do desafio foram indicados pela TAG. Não sou eu que estou escolhendo um livro de cada país. Esse livro aqui, ele é indicado pela TAG no desafio que a TAG lançou, 50, Volta ao Mundo em 50 livros. Eu estou seguindo o desafio. Só que, gente, a TAG indicou um livro sobre o apartheid, sobre o fim do apartheid, as consequências do fim do apartheid, escritas por uma autora branca. Por que a TAG não botou como livro da África do Sul um dos 3 livros do Mandela, né? Nelson Mandela foi uma figura super importante na luta contra o apartheid. E ele tem 3 livros publicados sobre o assunto e ele é um autor negro. Por que ao invés de indicar um livro de uma autora branca, tudo bem, ela tava ali defendendo a causa e tudo mais, mas tipo assim, não foi muito bem escrito. E o que mais me deixou assim com medo de falar sobre isso, sobre a minha opinião verdadeira do livro, é que, cara, ela é uma autora ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Mas assim, não foi esse livro que ganhou o prêmio, tá? A autora, ela tem um prêmio Nobel, mas não foi por causa deste livro. E assim, não acho que ela realmente saiba lidar com descrições e tudo mais, mas quem sou eu, né? Eu sou só uma mera leitora que gostou dos fatos de ter o conhecimento sobre os fatos históricos, mas não gostou da parte fictícia do livro dela. Mas eu ainda acho que a TAG deveria ter escolhido um autor negro para falar sobre o problema da apartheid na África do Sul. Principalmente um dos livros do Mandela, gente. Por que não foi um dos livros do Mandela? Enfim, como eu gostei de saber um pouco sobre a parte histórica, eu tenho vontade de ler um dos livros do Mandela para poder realmente saber mais sobre o assunto, né? Mas não indico este livro aqui, gente, não indico mesmo, tá? Então é isso aí. O próximo livro, que é o livro deste mês, que é o livro do mês de julho, do Desafio Volta ao Mundo, é o Aquele que é Digno de Ser Amado, tá? Deixa eu ver se tem fotinha aqui. Não tem foto do autor, mas nasceu no Marrocos. Então esse livro aqui é o livro do Marrocos que a gente vai ler. Ele é bem fininho. Eu vou conversar com vocês na última semana desse mês, semana que vem, na sexta-feira, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Essa foi a minha visão, a minha experiência. Se você teve uma experiência diferente com esse livro, não tem problema, continuamos amigos por causa disso, tá? Cada leitor tem uma experiência com o mesmo livro. Ninguém lê, na verdade, ninguém lê o mesmo livro, né? Porque mesmo que você leia este livro aqui, você não vai ter a mesma experiência que eu, porque você tem outras experiências, outra visão de mundo. Então, tudo bem se você amou e esse foi o melhor livro da tua vida. Não tem problema, eu respeito e concordo que pra você foi o melhor livro da sua vida, mas pra mim não foi bacana, sabe? Eu realmente empurrei muito esse livro com a barriga. Não indicaria, de verdade, tá? Se você quer ler um livro, um romance histórico-político muito bem escrito, leia o No Zenith, tá? E é isso aí, a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura e coisas relacionadas nos próximos vídeos. Tchau!